Padre escandaliza fiéis pedindo para o povo comungar mesmo estando em pecado mortal. Assista esse vídeo aqui comigo, que depois eu quero comentar com vocês. Nunca nos deixou abandonados neste mundo, sempre. Portanto, a Eucaristia que nós vamos celebrar, vou concluir esse ponto, se deixar eu falo até amanhã, que eu adoro falar de Eucaristia, aliás, por isso eu sou padre. Então vejam, por isso a Eucaristia é o sacramento do amor, é o sacramento da misericórdia. Quando alguém fala assim, padre, eu fui à missa, mas eu não comunguei porque eu estava em pecado, dá vontade de dar um tapa na orelha, mas de fazer a cabeça virar. Por quê, padre? Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Sempre que você for a uma missa, sempre que você for a uma missa, comungue. Sempre que você for a uma missa, comungue. Padre, eu estou em pecado. Grandes coisas, eu também estou. E estou celebrando. A Eucaristia não é para o santo. Santa Teresinha não comunga mais, sabia disso? São Jorge não comunga mais. Não sei se vocês sabem disso. Santo Antônio não comunga mais. Há muito tempo que Santo Antônio não comunga. Por quê? Já estão na comunhão celestial. A Eucaristia é para nós, pecadores e pecadoras. Isto é meu sangue, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Ah, padre, eu não estou legal. Hoje eu estou down. Estou para baixo. Não interessa se você está para baixo. A Eucaristia é. A Eucaristia não depende de você. Ela é. Padre, mas se eu tiver consciência que eu estou em pecado, eu posso comungar? Deve! Quando você comunga, ela apaga seus pecados, meu querido. Ah, então eu posso comungar e depois confessar? Não! Se você comungou, não tem mais o que confessar aquele pecado. Não tem mais. Você comungou. Será derramado para a remissão dos pecados, ora pipoca. Padre, mas se eu tiver um pecado grave, como que eu faço? Comunga e na primeira oportunidade confesse. Mas nunca, meu irmão, em nome de Jesus, nunca deixe de comungar. Padre, eu faltei 80 missas, só essa semana. Que bom, mas você veio nessa, então comungue nessa. Aqui passou? Passou. Não interessa que passou. Interessa que você veio. Isso é que interessa. Então, tenhamos mais amor à Eucaristia, por favor. Respeitemos mais a Eucaristia. E nunca mais se afastem da Eucaristia. Nunca mais se afastem da Eucaristia, por favor. Gente, olha que absurdo que vocês acabaram de assistir. A gente foi pesquisar um pouquinho, o nome desse sacerdote, ele se chama Padre Ailton, e na conta do Instagram dele, que ele não movimenta há muito tempo, está dizendo que ele é cristão, missionário, teólogo, psicanalista e hipnoterapeuta. Né? Então ele mexe com bastante coisa, mas está precisando da doutrina reta para o povo, porque está extremamente contaminado. Fica comigo até o final desse vídeo, pessoal, porque eu tenho algo para falar para vocês no final que vai beneficiar muito a sua vida. Eu tinha até esquecido, mas vamos continuar aqui com o conteúdo. Parece que é de uma caridade cristã extrema quando ele começa a falar, né? Ele vai falar que nunca nos deixa abandonado. Eu já mostrei o vídeo para vocês, mas eu quero comentar aqui porque para mim é importante, né? Então, por isso a Eucaristia é o sacramento do amor. Sacramento do amor, correto. O sacramento da misericórdia. Sacramento da misericórdia. Quando alguém fala assim, padre, eu fui à missa, mas eu não comunguei porque eu estava em pecado. Dá vontade, dá um tapa na orelha, mas de fazer a cabeça virar. Por quê, padre? Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Olha lá. Sempre que você for a uma missa, sempre que você for a uma missa, comungue. Sempre que você for a uma missa, comungue. Mas eu estou em pecado. Grandes coisas, eu também estou. Então vamos lá. Sempre que você for a uma missa, comungue. De fato, o melhor para a nossa vida espiritual seria a comunhão cotidiana, do qual eu me esforço muito para estar vivendo isso, e poder comungar e nutrir-se do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, tem um impedimento para isso. E eu só quero pegar coisas do catecismo e depois jogar uma história, que eu gosto muito de contar histórias para vocês, vinda de santos ou de bons exemplos, né? Então vamos ver aqui
como que o padre está em desacordo com o catecismo da Igreja Católica. E aí eu fico me perguntando, né, como que a formação deles é deficiente? Estão dentro de um seminário, deveriam estar ensinando, né, aprendendo a reta doutrina e ensinando isso daí para o povo. Mas o que? O catecismo da Igreja Católica, aqui ó, estou com o catecismo da Igreja Católica na mão. Então vamos dizer assim, ó, o sacrilégio consiste em profanar ou tratar indignamente os sacramentos e as outras ações litúrgicas, bem como as pessoas, as coisas e os lugares consagrados a Deus. O Catecismo 2120 continua dizendo aqui, ó, o sacrilégio é um pecado grave, sobretudo quando cometido contra a Eucaristia, pois neste sacramento o próprio corpo de Cristo se nos torna substancialmente presente. Agora, quando a gente fica perguntando assim, como que funciona, né, essa questão da recepção do sacramento estando em pecado? 1415. Quem quer receber a Cristo na comunhão eucarística deve estar em estado de graça. Padre Ailton, não foi isso que o senhor ensinou. O senhor falou que ficou com vontade de dar um tapa mesmo as pessoas estando em pecado mortal. Que igreja que o senhor faz parte? Da Igreja Católica Apostólica Brasileira? Da Igreja Católica Apostólica fundada na sua cabeça, nos livros de Freud que você leu, de hipnoterapia, de tantas outras coisas? Olha, por favor, o senhor é um sacerdote e não deve estar ensinando coisas contrárias à doutrina. Se uma pessoa que estava ali ouviu pelo vídeo que foi veiculado isso daí, porque isso daí rodou o WhatsApp e tantas outras contas, e é uma pessoa de uma má formação e escuta isso uma vez e toma como verdade, usando a autoridade, foi um padre que me ensinou, o senhor vai prestar conta diante de Deus. Por quê? Porque nós não entramos na igreja para falar aquilo que nós bem entendemos. Nós entramos na igreja para ser obediente à sua tradição, ao seu sagrado magistério, à sagrada escritura, à sã doutrina, e não podemos de maneira alguma ensinar coisas contrárias. Gente, o padre pisoteou no catecismo e ensinou toda uma comunidade a comungar em sacrilégio, em ofender a Deus, a não utilizar bem do sacramento da confissão, a não utilizar bem do sacramento da comunhão. Eu já escutei um rapaz me dizendo que ele não se confessava porque o sacerdote tinha dito para ele, certo, que na hora do ato penitencial os pecados eram apagados. Eu falei, meu caro, você nunca estudou mais profundamente? Eu falei, são apagados os pecados veniais, mas os mortais requer a confissão sacramental. Não, mas o padre me ensinou, ele não é sacerdote. Ou seja, o povo católico já tem uma dificuldade enorme de ler, de estudar. Em tempos de mídia social, as pessoas ficam muito mais no celular do que em qualquer outra coisa, estão ficando verdadeiramente burras por causa disso. E agora, como que funciona? Escuta uma coisa dessa, toma como verdade e a vida da pessoa vai virando uma desgraça, porque quem comunga em pecado mortal comunga a sua própria condenação, vai dizer São Paulo em 1 Coríntios capítulo 11. Entendeu? Olha aqui que coisa mais terrível. Quem quer receber a Cristo na comunhão eucarística deve estar em estado de graça. E se alguém tem consciência de ter pecado mortalmente, não deve comungar a Eucaristia sem ter recebido previamente a absolvição no sacramento da penitência. Está escutando aqui, ó? Se alguém tem consciência de ter pecado mortalmente, não deve comungar a Eucaristia sem ter recebido previamente. Mas está aqui catecismo, que número? 1415. Custa pregar a doutrina da igreja? Custa obedecer o que está no catecismo? Aí depois o pessoal vem e fala, não, porque os leigos ficam falando das feridas da igreja, porque esses canais conservadores, né, agora tem os grupos internos dos influencers que vão querer tentar meio que calar a boca da gente, mas nunca vão conseguir pela graça de Deus, não, porque tal... Caramba, a gente só está querendo ensinar uma coisa, horas, bolas, carambolas, como diz o padre Paulo Ricardo. Só está querendo que se cumpra o que está no catecismo da Santa Igreja Católica. Agora, teria que vir a público, pedir perdão, emitir uma nota, não sei nem se fez, né? Mas não somente isso, ainda ensina outras coisas que vai contra o catecismo da Igreja Católica. Aqui, ó, vamos ver. Santa Teresinha não comunga. Nossa, que exemplo esdrúxulo isso daqui. Santa Teresinha não comunga mais, sabia? Que eles estão no céu. Oh, meu Deus do céu. Santo Antônio não comunga mais. Há muito tempo Santo Antônio não comunga. Não tem Santo Antônio. Por quê? Já estão na comunhão celestial.
A Eucaristia é para nós, pecadores e pecadoras. Sim, o São Francisco de Sales dizia: duas pessoas precisam comungar com frequência. Os perfeitos para se manterem na perfeição e os imperfeitos para conquistar a perfeição. Mas ele não falou que quem está em pecado mortal tem que comungar, dizia São Francisco de Sales. Você vê, né? Os santos tinham um grande discernimento dos espíritos para não ficar cuspindo na doutrina. As coisas que a gente vai escutando aqui, Isto gente. é meu sangue, que será derramado por vós e por todos para adulterando a remissão dos pecados. toda a palavra. Como se... Padre, eu não tô legal. Hoje eu tô down. Tô para baixo. Não interessa se você tá para baixo. A Eucaristia é. A Eucaristia não depende de você. Ela é. Padre, mas se eu tiver consciência que eu estou em pecado, eu posso comungar? Deve! Se eu tiver consciência que eu estou em Quando pecado, você eu devo comungar? Deve. Ela apaga seus pecados, meu Quando querido. você comunga, ela apaga seus pecados. Vamos responder com o catecismo aqui, ó. Pela mesma caridade que acende em nós a Eucaristia, nos preserva dos pecados mortais futuros. Isso daqui está no 1395. Quanto mais participamos da vida de Cristo e quanto mais progredimos em sua amizade, tanto mais difícil de ele se separar-nos pelo pecado mortal. Ótimo! Isso daqui está falando da importância da comunhão frequente, da união com Deus, para nós nos desvencilharmos do pecado e vivermos uma vida na graça. Agora vai dizer aqui, ó, a Eucaristia não é destinada a perdoar pecados mortais. Isso é próprio do sacramento da reconciliação. É próprio da Eucaristia ser o sacramento daqueles que estão na comunhão plena com a igreja. Ou seja... Então eu posso comungar e depois confessar? Não! Ó, não... Se você comungou, Se você comungou, não tem mais que confessar aquele pecado. Não tem mais. Não tem mais. Você comungou. Você comungou. Será derramado para a remissão dos pecados, ora pipoca. Padre, se eu tiver um pecado grave, como que eu faço? Comunga. Nossa. E na primeira oportunidade, confesse. Mas nunca, meu irmão, em nome de Jesus, nunca deixe de comungar. Bom, pessoal, você viu o vídeo inteiro aí. É uma das coisas que eu queria ressaltar é que o padre Chiavarino, no livro Comungai Bem, e é isso que eu ia falar para vocês. Aqui nós da Editora Imaculada falamos muito sobre essa questão, e você que acompanha o canal há bastante tempo sabe que eu bato muito nessa questão. Por causa desse vídeo, eu estou fazendo essa promoção. Se você levar o livro Confessai-vos Bem, do padre Chiavarino, você vai ganhar de brinde o Comungai Bem. Eu vou te mandar um. E nesse livro aqui, que ele explica muito sobre essa questão de como comungar bem, então quer dizer, vai ser uma baita de uma catequese, bem o oposto do que esse sacerdote erroneamente nos ensina, o Padre Ailton. Ele vai dizer que na época dos cristãos perseguidos, eles pegavam um cristão morto e amarrava cara a cara, nariz boca a boca com outro cristão que não estava negando a Cristo, para ele ir morrendo junto com o morto que já estava em processo de decomposição. Vai negar Cristo ou não? Então você vai morrer dessa maneira. Uma tortura, um sofrimento muito grande. É difícil até imaginar. E o padre Chiavarino, nesse livro, no Comungai Bem, ele vai nos dizer o quê? Quando Cristo, nosso Senhor, ele entra numa alma em pecado mortal, é um pouco do que acontece com Jesus. Ou seja, muitos não pregam mais isso porque eu acredito que nem acreditam nessas realidades que foram ensinadas pelos santos. Mas eu vou deixar até aqui também um link de um vídeo que deu muita visualização e na época muitas pessoas comentaram sobre uma freira que comungou em pecado mortal. É muito sério essas coisas, né? É muito sério. São Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 11 que a comunidade de Corinto, porque comungou em sacrilégio, tem na nota de rodapé da Bíblia da Ave Maria, uma epidemia pegou aquele povo, ou seja, castigos divinos são derramados, e nós não devemos deixar de estudar a fé católica. Você católico, se você estuda, você não é enganado. Lembre-se que Oséias capítulo 4, versículo 6 vai dizer que o meu povo se perde por falta de conhecimento. Mas se você busca conhecimento, se você tem a verdade, você não se deixa enganar. Ou seja, sempre que possível, comungue e comungue com muito amor. Todas as semanas, essa semana estive doente, eu estou fazendo um vídeo, não estou bem hoje, então não consegui soltar o programa semanal de quinta-feira aqui, mas eu vou soltar do mesmo jeito depois.
mas a gente procura todas as quintas-feiras subir vídeos que falam sobre esses temas. Então vamos continuar perseverante no amor a Deus. Por favor, deixe as suas impressões no comentário aqui. Como que você vive a tua fé? Se você tem consciência disso, do que pode e do que não pode, deixa o seu comentário aqui que vai ser muito importante. E aproveite, porque nós só temos 100 unidades desse kit. Aliás, 80, porque eu estou indo para uma missão e eu estou levando 20 kits desse promocional. Então aproveite, porque quando acabar, infelizmente, a gente não vai ter mais. Deus te abençoe, salve Maria Imaculada.